Olá, Crespets, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha de um protetor solar novo, né? Toda vez que eu uso um novo protetor solar e que eu tenho uma boa experiência com ele, ou não, eu venho aqui dividir com vocês a minha experiência na minha pele, que do rosto é oleosa e do corpo é super seca, né? Hoje eu tô usando o protetor solar da La Roche. Não sei se vai focar muito bem aí pra vocês, mas tá aí, ó, La Roche. Diz aqui, La Roche-Posay, Antellius Erlicium, 80 fps, anti-oleosidade, gel creme toque seco, muita alta proteção, reduz a oleosidade, até 26% oleosidade em uma semana. Para pele oleosa, cor número 1. Tá? Cor número 1. Ele veio assim. Eu paguei uma média de R$ 92, R$ 93 reais. É o preço, é uma média aí. Consegue um pouquinho mais barato, tá? Pela Shopee. Vou até deixar um link aqui embaixo pra vocês. Ele diz aqui a indicação de tonalidade, que é a mais clara, né? E o nível de cobertura dele, que diz aqui ser uma média cobertura, né? Tem aqui leve e média, ou foco. Enfim, é uma média cobertura. Perdão qualquer barulho, que meu cachorro tá brincando aqui do lado. Ele vem nessa cobertura, nesse potinho, como um potinho de base mesmo. Eu espalhei no rosto, ele é bem grossinho, mas ele é grossinho, grosso, assim. Se você passar um hidratante por debaixo, fica mais fácil de espalhar. Mas ele é bem grossinho. Quando você espalha no rosto, ele deixa o efeito lustroso no rosto. Ele não fica oleoso, mas ele fica lustroso no rosto. E aí você passa outra cobertura. Eu não uso normalmente uma quantidade pequena, eu uso a quantidade suficiente para atingir o FPS. Então ele fica uma camada um pouco mais grosseira no rosto. E em momento nenhum ele fica mate. Em momento nenhum ele reduziu a oleosidade do meu rosto. E inclusive não é um protetor que fique sequinho. Sabe, sequinho não fica. Ele fica um protetor hidratante como qualquer outro. Só que ele tem uma cobertura legal. Hoje eu não tô usando base. Olha como ele tem uma cobertura bonita. Ele ficou exatamente do tom da minha pele. Não ficou alaranjado. Eu consegui usar ele por todo o meu rosto. Na área dos meus olhos, tem que usar um truque ou outro pra usar. Porque eu normalmente tenho muita sensibilidade na área dos olhos. Então, pra usar ele, eu não consigo passar assim, espalhando com as mãos. Eu preciso usar uma esponjinha seca, e aí eu vou passando assim, dando batidinhas, e aí eu consigo passar aqui na área dos olhos, espero secar um pouquinho, e o efeito que vocês estão vendo agora é com a minha pele já maquiada e com pó. Eu usei um pó translúcido, eu uso esse daqui da Playboy, mas você pode usar o pó translúcido que você quiser, pra poder ter esse efeito mais mate no rosto. Mas observa que mesmo passando o pó, a minha pele ainda tá luminosa, assim, parece uma glass skin, né? Aquela pele de vidro bem hidratada. Não acho feio não, tá? Não tem resistência nenhuma à água. Isso foi uma coisa que me preocupou, vou te dizer. Porque até quando você tá bebendo água, eu tô bebendo na garrafa com um canudinho. Porque se você beber no copo com água, você vai ficar com isso aqui tudo branco. Ele derrete como se fosse uma aquarela. Aquarela? Uma tinta guache, tá? Se você selar com pó, ele fica um pouquinho mais resistente à água. Mas se você chorar, se você suar, se você se molhar, ele fica branco, tá? Quando tem o pó, ele demora um pouquinho mais pra ficar branco. Mas fica, ainda fica branco. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho da água da garrafa aqui. Ui, molhei muito. Molhei muito, peraí. Vou tentar passar aqui na pele, pra vocês verem. Ó, a minha pele tá selada. E você vai ver que vai demorar um pouquinho mais. Mas ele vai ficar branco, ó. Ó. Ele não resiste à água. E ele não resiste ao atrito. Você consegue ver que a base derreteu toda? Ó, saiu. O protetor, ele sai com qualquer coisa. Por um lado, é péssimo, porque você vai suar na rua e ele vai sair da sua pele, vai abrir buraco. É que eu não sei se vocês estão enxergando tão bem quanto eu aqui. E por outro lado, é bom porque você não vai precisar fazer esforço nenhum pra tirar o protetor quando for tomar banho. Qualquer água que bate nele,
ele que sai. Outra coisa, conforme você vai passando as camadas... Ó, saiu tudo. Conforme você vai passando as camadas nele, vai passando uma camada de protetor, vai passando a outra e ela vai secando, eu senti que ele vai entrando nos poros. Você consegue ver que fez um buraco aqui? Ó? Tentando secar, mas não adianta, que saiu. É que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas você consegue ver que fez um buraco aqui? Ele sai completamente, ó. Enfim. E aí você tem que ficar reaplicando com uma frequência grande, né? Ele vai secando. Não sei se vocês vão conseguir ver, não sei se a minha câmera consegue capturar. Mas acreditem no que eu falo. Aqui, aonde tem as duas camadas de protetor solar, ele vai entrando nos buraquinhos dos poros e parece que eu tô com várias pintinhas de pigmento, assim, da base, como se fosse a base. Aí vai ficando feio, ele vai evidenciando as linhas de expressão daqui, ó, que ficou bem marcado, e os buraquinhos dos poros. Ele também agarra nos pelinhos, você pode... Não sei se vocês vão conseguir observar aí, tô tentando chegar pertinho pra vocês verem, mas não sei se a minha câmera do celular vai conseguir capturar, mas ele agarra nos pelinhos. Então, tanto nos cabelinhos aqui do lado da cabeça, quanto na sobrancelha, a sobrancelha fica toda agarrada, o pigmento. Não que isso seja um super defeito, né? Mas eu vejo que algumas áreas do rosto, por exemplo, agora que eu selei com pó, que são mais sequinhas do meu rosto, tipo, eu tô com um ressecamentozinho piquititinho aqui, aí ele fica com as pelinhas levantadas, assim, né? Ele evidencia. Na ponta do meu nariz também tinha uma antiga espinha minha, que secou, e aí ficou uma cicatriz ressecada, aí tá só na parte do ressecamento da pontinha do nariz, ficou evidenciado também com um pigmento, assim, exagerado, né? Fica como se fosse umas pintinhas. Mas de longe fica ótimo. Ele super uniformiza o tom da pele e se você quiser passar por cima da maquiagem, fica incrível. Quais foram os testes que eu fiz com ele? Primeiro eu fiz com hidratante por baixo. Funcionou pra mim, não aconteceu nada, não esfarelou, não aconteceu nada, deu pra usar normalmente. Eu consegui utilizar ele sozinho, eu consegui usar ele com 2 camadas, mas a partir da 3ª camada começa a dar problema, tá? Ele é oleoso, já vai somando essa oleosidade. E qual o problema da 3ª camada? Ela começa a esfarelar inteira. Inclusive, se você for espalhar essa camada com uma esponjinha. Com as mãos não dá, o pigmento fica feio, ele começa a virar... Umas partes ficam com mais, outras com menos, e você vai esfregando, 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 e não adianta, que chega um momento que não mistura. Com a esponjinha, ele espalha e fica uniforme, só que começa a esfarelar, fica cheio daquele esfarelinho no rosto, e aí vai me dando um desconforto, a camada é muito grosseira. Então, assim, a cada 2 camadas... eu sugiro passar um lencinho umedecido ou realmente lavar o rosto para poder tirar e passar outra por cima. Já que ele sai com essa facilidade toda. Usei no sol e etc e tal, não queimou o meu rosto, realmente tem uma proteção muito maneira. Só que, por exemplo, eu tenho essa ardência nos olhos usando ele, né, de levinho. Não é uma ardência, oh meu Deus, vou morrer, mas incomoda, você fica piscando assim e fica aquela coisa, preciso lavar o rosto, assim, incomoda muito. Depois que eu lavo o rosto com sabão, a ardência para imediatamente. E essa ardência, ela não vem só de trazer o protetor aqui pertinho do olho. Essa ardência, ela acontece quando o protetor chega aqui, assim, ó, no cantinho dos meus olhos. Inclusive tá sujinho aqui, mas tudo bem. Então, quando o protetor, ele chega na linha d'água, meu olho arde. E se for uma camada muito fininha, tipo passando com uma esponjinha seca, dando leves toquinhos assim, eu consigo espalhar o protetor e ter essa cobertura de base também na área dos meus olhos. Outra forma que eu consegui usar sem arder os meus olhos, já que essa ardência é pouquinha, foi trazer o protetor solar até aqui, assim, ó, e deixar a minha olheira de fora. E por último, passar uma base, né? Pegar uma outra base de alta cobertura, depois que o protetor secou no rosto. E aí passar só a base aqui e espalhar pelo rosto, tá? Consigo usar como primer também. Eu passo ele no rosto, espalho e por cima passo a base, né? Qual é o grande problema? Como ele não é resistente à água, tudo que você bota em cima
passa a não ter resistência à água. Mesmo selando com pó, mesmo usando uma base de alta cobertura, com uma super resistência da água, eu já usei base à prova d'água em cima dele, não adianta. Ele sai, encostou a água, ele abre o buraco. Quanto à cobertura, aqui diz que é média, e eu realmente acho que é uma média cobertura, porque eu tenho olheiras gritantes, olheiras muito feias, e essas olheiras, elas são 100% tampadas com ele. 100% não, fica igual tá aqui agora. Fica decente. Não que você não olhe pra mim, você não veja essa parte aqui ainda um pouco escura, mas super usável pro dia a dia. Pra esse protetor solar ficar perfeito, deveria ser um pouco menos oleoso e deveria não arder nos meus olhos. Aí eu usaria sempre, 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 sempre. Eu compraria esse protetor de novo? Eu acho que não. Eu acho que não, por arder meu olho, já que eu já achei outro protetor que não arde meu olho. Eu não arriscaria de novo nele. E porque eu achei realmente que esse protetor poderia ser sequinho. Porque ele diz aqui, ó, que é gel creme. E ele diz aqui, ó, que é anti-oleosidade. Então eu acreditei muito de verdade que esse protetor ia ser sequinho e ele não é. Como eu abri um buraco aqui no lado, eu vou até passar ele aqui de novo pra você ver. Olha só. Ele tem uma textura grossinha, com pigmento. Eu vou passar aqui, ó. Quando você passa, cuidado para não errar o tom, porque ele parece ser clarinho, mas conforme ele seca, ele escurece, ele troca de tom, tá? Então, vou passar nessa metade do meu rosto aqui, para você ver o quão lustroso, né? Ele é bem oleoso. Não vou reaplicar na área dos olhos. Ou vou, né? Vou passar aqui por cima da maquiagem pra mostrar pra vocês que dá pra reaplicar em cima da maquiagem, tranquilamente. Só que tem que selar com pó. E eu sinto necessidade de passar com a esponjinha pra não ficar umas áreas mais escuras e outras mais claras. Porque o pigmento, ele não consegue ficar uniforme. Ó, primeiro eu passo assim pra ele começar a secar. E quando ele já tá... Eu tô sentindo aqui na minha pele que ele tá secando. Conforme ele vai secando, eu venho com a esponjinha e espalho bem. Observa aqui o quanto esse lado do meu rosto, ele tá brilhando mais do que esse. Vou até pegar o celular. Vou pegar aqui, falta lá. Pra tentar evidenciar e mostrar pra vocês a diferença. Ó, esse lado bem sequinho, porque eu passei o pó. E esse lado aqui não. Esse lado ele brilha mais. Vou espalhar com a esponjinha. Só um minutinho. Desculpa, tampei vocês. Vou pegar a esponjinha seca, porque como ele não tem resistência à água, não dá pra botar uma esponjinha molhada, senão vai manchar seu protetor todo. Aí eu vou dando batidinhas. Tô olhando pro meu espelho, tá? Por isso que tô olhando aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se vocês conseguem... Não dá pra ver com detalhes, né, com essa câmera. Como é que tá a minha pele. Ele já deu uma boa cobertura. Mas visualmente aqui, olhando de perto, já começa a ficar uma coisa mais grosseira, né? Porque lembrando que essa é a terceira camada de protetor que eu tô passando. Deixa eu botar vocês aqui. E esse aqui não é o brilho natural do protetor. Porque ele ficou um pouquinho mais seco, porque eu já estava com a camada de pó por baixo. Vou até tirar um pedaço da base, vou fazer melhor. Vou arrancar o protetor do meu rosto pra vocês verem o tamanho da minha olheira e ver o nível de cobertura que ele realmente tem. Vou fazer o mesmo lado aqui, assim. Olha a diferença. Sentiu a diferença? Ó. Ele tem uma cobertura muito boa, eu gostei bastante da cobertura. Só o que me deixou chateada com ele foi essa
questão, ó, sentiu a diferença, meu Deus. Só o que realmente me incomodou nele foi arder os olhos e sair muito fácil com água, ó. Então, assim, a cobertura é maravilhosa. Eu gosto muito. Mas como você pode ver, com qualquer lencinho, ele sai com a maior facilidade do mundo. Vou até tirar daqui. Então é esse, gente, o nível de cobertura. Como você pode ver, aqui já ficaram as olheiras e tudo à mostra. E aqui, tudo coberto. Eu vou passar pouquinho protetor aqui, porque só metade do rosto, né? Não vou botar a quantidade suficiente pro rosto inteiro. Ó, esse é o nível de brilho que ele tem. Eu sempre prefiro selar com pó, porque vai me incomodando e vai acrescentando óleo durante o dia. Dormiu. E aí agora eu vou passar nos olhos. E aí eu sempre passo assim o mais distante, espalho bem assim, ó. Pra poder ficar uniforme na esponjinha. Tá vendo? Pra espalhar o uniforme na esponjinha. E aí eu venho chegando assim pra chegar com menos produto. Pra ver se evita de arder meu olho. Como você pode ver, reduz bastante a minha olheira. Quando eu espalhei no primeiro momento, na primeira camada, parecia que a cobertura não era tão grande. Porque a cor é exatamente a mesma cor da minha pele. Mas quando eu passo na olheira, você consegue ver, né? A grande diferença que faz. E aí é isso. Aí desse lado aqui tá com blush, só blush que eu passei e pó pra poder selar. Super dá pra usar, gente, no dia a dia. Mas eu não arriscaria, por exemplo, ir pra uma academia, onde eu sei que eu vou suar muito. Talvez fique muito feio, porque não resiste nada à água. Eu não arriscaria ir trabalhar com ele. Eu arriscaria, assim, na padaria, se eu fosse fazer só uma caminhada na rua, se eu fosse fazer alguma atividade, assim, mais tranquila. E fosse me expor ao sol. Pra ficar dentro de casa, pra limpar um quintal, pra esse tipo de coisa. Mas como ele não resiste nada à água, eu fico muito preocupada de ficar toda feiosa, toda estranha na rua. Ó, vou até dar um tempinho aqui pra ele secar, enquanto eu converso aqui com vocês. Perdão. Pra fazer um outro teste de água, né? Já fiz o teste quando ele tava selado com pó. E agora eu vou fazer o teste com ele sem selar. Pra mostrar pra vocês como é que fica a pele. Tô limpando aqui a minha mão com um lencinho umedecido, porque, enfim, como espalhar protetor com a mão suja tudo. Vou até dar uma limpada aqui na minha esponja, no próprio lencinho, pra tirar o excesso. Caso eu ia falar pra vocês que caso vocês não queiram selar com pó translúcido, você pode selar com pó compacto também. Só que o que acontece? O pó compacto, normalmente, ele já deixa uma camada mais grosseira na pele. E o protetor solar,
ele normalmente já evidencia mais os poros, cicatriz, mancha de acne, essas linhas finas dos olhos, né, da testa. Se você passar um pó grosso ou um pó compacto, pode ser que na hora que você faça fique lindo, mas depois de 2, 3 horas começa a desandar, começa a ficar feio, tá? Então, dê preferência a usar um pó translúcido ou o mais fininho possível. Aonde eu moro aqui no Rio de Janeiro faz um calor absurdo. Então, eu não conseguiria me sentir confortável ao usar um protetor solar assim, ó, com esse brilho todo. Claro que existem outros protetores solares que brilham muito mais que esse, mas mesmo assim continua me incomodando. Por isso que 100% das vezes que eu uso esse protetor, eu sempre selo com alguma coisa, tá? Então, vamos lá, vou pegar a mesma água, é água normal, de bica. No caso aqui é filtrada, né, ainda. Vou botar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó. Consegue ver? Olha o quanto ele derrete. Vou até pegar vocês aqui de novo para chegar um pouquinho mais perto, para ver se vocês conseguem ver. Você consegue observar isso aqui? Ó, como ele fica branco. E não tem resistência nem à água, nem a atrito. Porque se eu tô na rua, tô suando e fico toda branca desse jeito, eu fico, meu Deus, tenho que secar. Não sei vocês, mas eu normalmente não ando com um paninho 24 horas por dia para poder ficar secando minha pele. Nem com papelzinho. Eu normalmente seco com a mão, né? Ou dando batidinhas, tipo secando, encostando assim, ou fazendo assim mesmo. Principalmente se eu estiver na rua sem estar vendo, eu só faço assim quando eu tô suada. Então, eu não consigo imaginar que um teste possa ser feito com papel para poder secar o rosto, porque na vida real ninguém fica andando com isso. Mas tudo bem. Vamos supor que eu tô suando e eu fico com a cara toda branca. Aí alguém fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa, você tá com o rosto todo branco. Se eu secar dando leves toquinhos, ó, leves toquinhos, fazendo assim, ó, arrancou todo o protetor que tava embaixo. Com cor, arrancou. E se eu fizer assim, eu fiquei sem protetor e sem a base, né, sem a cor, nesse pedaço todo do meu rosto. Saiu tudo, saiu absolutamente tudo com água, entendeu? Então, isso me preocupa não por ficar feio. Isso me preocupa porque isso aqui é um protetor solar. Então, significa que se eu continuar pegando sol, essa parte toda que saiu o protetor, pode ser que eu fique ardendo. Pode ser que esse pedaço todo aqui, o sol tá passando. E se o sol tá passando nesse lugar aqui, pode me vir manchas, melasma, câncer de pele, entre outras coisas. Então, infelizmente, esse protetor solar da La Roche-Posay, pra mim, não passou no meu teste. Pode ser que em outros tipos de pele ele se dê maravilhosamente bem, mas na minha pele oleosa, na minha pele que tem sardas, espinha, imperfeições, ele não se deu, tá? Não que eu não consiga usar, consigo. Mas é um protetor que sai com muita facilidade. Para mim, todo protetor, por mais que ele não prometa, ele tem que ser resistente à água. Por mais que ele não prometa, se ele for com cor, ele tem que ter uma cobertura uniforme. Por mais que ele não prometa, entendeu? Porque isso aqui que acontece tira a eficácia do protetor. E por mais que você tenha que reaplicar depois de suar, reaplicar depois de 1 ou 2 horas de uso, né? Se você estiver exposta diretamente ao sol, ou na hora que você sair de casa, na hora do almoço, se você for trabalhar num ambiente com um sol mais controlado, você pode estar com um ponto ou outro sem para você poder reaplicar. Não que você passou a mão no rosto e saiu tudo, saiu metade. Sabe, eu acho isso muito... Eu queria buscar outra palavra melhorzinha pra falar, mas eu acho absurdo isso acontecer. Principalmente num protetor solar, que não é um protetor solar baratinho, que sabe, que tem estudo por detrás, que é uma marca muito conhecida, enfim. Infelizmente, eu não vou comprar de novo esse protetor solar, tá? Da La Roche-Posay. Eu queria até que focasse, porque eu queria que você me dissesse se você já usou,
Deixa eu ver se consegue focar. Eu queria saber se você já usou e como foi sua experiência com ele. Foi parecida? Não foi? Como é que foi? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!